Bom dia, minha gente querida. Bem-vindas e bem-vindos e bem-vindes à Janela da Alma Cartomancia, ao barulho dos carros. Para a nossa carta do dia ao vivo de hoje. Bom dia, Vivi. Bem-vinda. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo e a nossa carta do dia está começando. Vamos ver o nosso dia. Hoje é Lime, dia da semana. Lime, ligado ao plexo solar, Lime purifica. É o Lime 20. Aqui na semana azul, Lime 20. De que mês? Da lua cósmica, da tartaruga, do ano semente ressonante amarela. O Kim do dia de hoje, Kim 219, tormenta espectral azul. Aqui ela, selo da tormenta, 19, é o selo 19. No tom espectral, aqui, 219, tormenta espectral azul. No gregoriano, se trata de um 16 de julho de 2026, quinta-feira. Coração da nossa semana aqui, né? Então, vamos lá. Fazer nosso sorteio de baralho. Pedindo ao universo, na sua perfeita harmonia, abundância, sabedoria e generosidade, nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós, nos trazendo as orientações para bem vivermos nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Bom dia, Thaís, bem-vinda. Marlu, bem-vinda. Bom dia, queridas. Baralho cigano feitiços. Ele vem no 5 de espada. Vamos lá. Semana, deixa eu ver. Tem uma carta dele. Ah, foi ele que trouxe esse buquê aqui semana passada. Onde é que tá? A caixinha dele tá aqui. Baralho cigano feitiços. E o baralho propriamente está aqui. Daí eu trago essa carta aqui. E aí a gente vai. Então, vamos pedir ao universo que na sua perfeita harmonia, abundância, sabedoria e generosidade, nos mostre a carta desse baralho que melhor traduz as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós, nos trazendo as intuições,
as palavras de caminho e compreensão da carta e a sabedoria de aproveitar este conhecimento em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Vamos ver. É o homem, 28, essa carta. Olha, eu hoje tô bem na conexão mesmo com os orientais. Para mim, ele é um oriental, ele é um japonês, um coreano, um chinês. Nossa, acho que ele é um japonês. Olha o rosto dele. Mas ele também, ao mesmo tempo, traz elementos, essas roupas, né? É um homem, olha, ele tá com a mão na espada, ó. Ele vai, se precisar, mas a cara dele não é de raiva, não, ele tá tranquilo. Acho que ele vai só tirar, deve ser só um punhal, que a gente não consegue ver se é uma espada ou um punhal, né? Acho que é um punhal que ele vai cortar uma fruta que ele viu, que ele tá querendo aquela fruta. Olha só, em volta a luz dele, né? O céu atrás, um céu escuro, um céu do laranjado aqui pro escuro, né? Nossa, ele é super luminoso, muito sábio, muito... Traz aquela energia mesmo do samurai, né? Da concentração, da atenção plena, né? Dessas coisas. Muito pacífico. Angélica, bom dia, bem-vinda. Lene Blue, flor do dia, bom dia, bem-vinda. 28 soma 1, né, pessoal? Então, a pessoa, o indivíduo, o único, também o todo, né? Olha, Leni, bom dia, flores do dia, que carta linda, expressão da sabedoria firme, apaixonei, pois então, eu também, eu bati o olho no olho dele, e mais cedo, agora há pouco, aconteceu de eu ver uma coisa que, ó, tem umas coisas, né, gente, que às vezes a gente não imagina, né, tipo, tem um baralho aqui que eu tenho ele há anos e anos e anos, sei lá, quantos anos, entendeu? E eu uso ele fica aqui na parte da minha guardiã. Eu deixo umas cartas dele ali vibrando, e uma delas é um valete de ouros, e ele é um baralho comum, mas ele eu vou até pegar para mostrar, porque eu acho que vai ajudar. Olha, isso aqui, ele não é Copag, né? Então, aí eu nunca tinha me dado conta que esse valete de ouros é oriental. Eu, de uns tempos pra cá, ando bem conectada, assim, com a culinária oriental, japonesa, né? Especificamente a japonesa, né? Mas também com alguma coisa da China e com alguma coisa da Coreia e... Enfim, que é uma área, assim, cultural, que eu levei bastante tempo até encontrar com isso, né? Mas que isso é presente para mim, assim, espiritualmente. Essa vertente, ela é presente, sabe, para mim. Sempre foi. Desde Índia, mas todo o Oriente Médio é óbvio, é o mais forte, né? Mas todo o Oriente, incluindo o Extremo Oriente, né? Então, aqui, aí eu comecei a olhar aqui a roupa dele cheia de, pra mim, comecei a ver até os ideogramas japoneses, sabe? Ixi, olha lá a Thaís. A Thaís falando, parece muito meu ex, que não era uma pessoa muito legal, hahaha. Ioiô, bom dia, bem-vinda, amiga. Olha, Thaís, esse cara, ele é legal. Como ele tem essa luz em volta e te lembra, pode ser que
dentro de você, né? A presença dele dentro de você, a lembrança e a memória possam ser melhor, talvez, trabalhadas, né? Cortando, tudo aquilo que seja pesado para você carregar em relação a essa memória, ou qualquer coisa do tipo. Não quer dizer que ele vai entrar em contato, mas se isso acontecer, também me parece que não é nenhuma... Não vai ser uma intenção perversa ou alguma coisa assim. Aí eu disse, lembra o meu irmão com esse cabelão. Ele tem uns aspectos bastante, na minha opinião, luminosos, tá? Ele é uma pessoa de bem, de muita sabedoria, serenidade. Pode ser um professor. Agora, gente, fundamentalmente a gente parte do princípio de que representa uma parte nossa, tá? Um masculino em nós. Com esses atributos, uma espécie de... Ele pode ser um professor de karatê, um professor de tai chi, um professor de qualquer arte marcial. Não tem aquelas esgrima, eu não sei como chama isso, mas eu sei que tem no Japão uma esgrima lá deles, né? Então, ele pode ser essa pessoa, né? Mas a parte nossa, masculino, que decide, que atua por fora, mas a partir de um lugar aqui de coragem e de paz, ele transmite um tom pacífico, extremamente pacífico, tranquilo, focalizado, esses atributos vamos dizer assim, da cultura japonesa mesmo, entende? A capacidade de concentração, né? Um compromisso, eles têm um grau de compromisso também que chega aos extremos também, né? Porque afinal de contas, eles tiveram os kamikaze ali, eles têm uma série de coisas, eles têm a questão com essa coisa da faca, da lâmina, não sei o quê, né? Não tô dizendo que eles são só... né? Também eles têm os aspectos, né, gente, da sombra, né? Olha só que interessante. Peraí, deixa eu ver. Aí o Yo dizendo, e as espadas que ele sempre carrega? Seu irmão Yo. Peraí, deixa eu ver o que a Marlu tá falando. Sonhei com um homem chamado Ayrton ou Oscar. Ó que interessante esse ou, né? E os dois nomes que são totalmente diferentes. Não consegui identificar quem era. Olha, ele traz um medalhão de ouro. Esse medalhão pra mim é o próprio sol, tá? Eu consigo ver que é redondo, né? É um sol de ouro mesmo. Ele tem uma outra corrente aqui com uma espécie de olho, só que viradinho. É uma forma assim, né? Com uma bola no meio. É um olho, só que é um olho aqui, o terceiro olho. Ele tem esse pingente aqui. Vários anéis, amo. Pulseira, amo, né? A coisa mais cigana dele, né? Cheio dos metais, mas predomina o ouro, né? Cinturão vermelho aqui na cintura, camisa branca, colete marrom, né? Agora, essa coisa que tá do lado aqui, eu não consigo discernir que tipo de coisa pode ser. Pode ser desde a aba de uma nave. Inicialmente eu achei que era uma seta, uma lança apontando aqui. Depois eu olhei melhor e achei que parece mais um disco voador mesmo. Com um penduricalho aqui. E essa luz em torno dele é muito louca, né? Essa luz em torno dele, pra mim, faz com que ele realmente possa bem ser uma figura do campo energético, espiritual. Pode ser uma figura onírica, que apareceu em sonho, né? Uma mente, né? Então, é masculino, é um homem, então vai falar de mente, elemento ar, né? E de espírito também, elemento fogo, ar e fogo. A espada ou o punhal não tá, a gente não vê a totalidade, a gente só vê o cabo, a gente vê que ele tá atirando, mas não dá a sensação que ele tá atirando pra fazer nada, porque a cara dele não é de quem vai atacar algo que o ameaça. Então, é por isso que eu tenho a impressão de que ele vai... Eu acho que ele tá vendo uma fruta na árvore. E daí ele tá tirando pra pegar a fruta, entendeu? Sim, meu irmão tem uma, ele fez
Ninjitsu, olha lá, eu. Tem fogo aí atrás. Ó, amiga, tem um céu alaranjado que remete a fogo, sim, né? E a faixa vermelha na cintura, né? E o sol pendurado aqui. Então, tem sim a energia do fogo total colocada, né? É, pra mim, um céu alaranjado, é um céu de crepúsculo, né? Tá à noite, sabe esses que tem feito, esses pôr do sol, né? Fica bem alaranjado assim, né? E já escuro pra cima, né? E ao redor dele essa luz, então pra mim o que ele é? Ele é entidade. Entendeu? Ele é entidade, ele é o brilho talvez da consciência, enfim, como queiram traduzir, né? Agora interessante porque ele tá de frente, ele olha para frente, mas o corpo dele pro futuro. Muito bom, pessoal. Né? Ó, vamos ver na semana. 7 de copas. Chegou o Caio. Bom dia, Caio. Bem-vindo. 7 de copas. A criada na Sibila de la Zingara. Ontem essa carta... Bom, eu tô cansada. Hoje eu já tô bem mais devagar, né? Mas ontem eu não tenho nem palavra pra dizer pra vocês, que é muita coisa. Muita coisa, gente. Foi muito incrível ontem, sabe? Uma perfeição absoluta, a coisa toda, né? Nossa, e de todo o fluxo, de todo o estímulo, de todas as ideias, de todos os downloads, nossa, foi impressionante. Por isso até que eu tô cansada hoje, né? Mas é um cansaço, assim, ótimo, entende? Ainda bem, porque foi muito rico, muito, né? E aqui hoje ele vem sereniza tudo isso, né? Interessante que ao mesmo tempo que ele é um masculino, com todo esse vigor bem masculino mesmo, né? Ele tá de noite, então a noite é feminina em si mesma, né? Então ele vem do campo do mistério, ele vem do campo do sonho, ele vem com o descer da noite, né? Então ele é ativado nesse lugar noturno, né, do mistério do repouso, das profundezas, né, enfim. Então, é muito interessante, tá? Ele responde sim, tá? Com certeza. Daqui pra cá, né, se aqui é um 2, essa carta ela é 28, mas ela vai somar 1, né? Então, decresce, vocês veem? Volta, né? No sentido, na somatória, né? Integra, unifica, né? Todos os elementos viram um só, os bastões se unem, todos esses negócios muito doidos estão aqui nos adornos, nas cores e tal, né? Ele é super aterrado, o corpo dele, repara, o peito, o coração, né? Tá virado pra cá. O olhar extremamente no agora, presença no agora, mente focalizada, né? Completamente absorto na tarefa daquele momento, não existe passado, presente, futuro, não existe passado, não existe futuro, existe aqui. Então, a mente muito saudável, tá? Aquela mente meio que imperturbável, sabe? Já num lugar mesmo de treinada para ficar, né? No lugar onde ela deve ficar. E o corpo muito presente, fortalecido, né? Preparado, né? Muito bom. Ele saiu de dentro da pirâmide holográfica de ontem? É possível, né, Marlu? É possível, né? Pode bem ser, ainda mais que é de noite a pirâmide, certo? Ele pode sim ter saído. Olha a Angélica falando, na síntese, fica o 7 de copas com ele. Por que eu amo essa comunidade? Olha por isso, olha por quê, tá? Olha por quê, né? Porque as pessoas já vão dando, elas já vão, né? Fazendo o processo, né? Olha, perfeita a colocação, porque se a gente tá com 4 cartas, a gente não tem um centro, né, Angélica? Então, a gente faz por esse processo, a gente faz essa com essas 2 pontas, essa está para essa, como essa está para essa,
essa tá para essa e essa tá para essa, né? Então, a gente tem exatamente isso daqui. Vamos olhar para isso daqui, né? Ó, já me chama a atenção o centro, o medalhão, a energia de cima e de baixo, a presença, a luz que sai daqui, a luz ao redor e as hastes florescidas, né? Enfim, gosto. O 28 é múltiplo de 7, é 4 vezes o 7, né? E faz sentido, né? São 4 cartas na quarta casa, né? Casa 4, casa 1, né? Então, gosto. Ele é de uma certa forma, a resolução do 7, né? Porque o 7 é uma carta, esse 7 aqui é uma carta expansiva, é uma carta de muitas opções, uma carta de feminina, o feminino predominante, né? Então, ele vai concentrar, né? Ele vai trazer aquele oposto que complementa, ele vai justamente concentrar todo esse movimento, toda essa energia organizadamente, né? Após um processo, claro, né? Então, é isso, tá? E no meu entendimento, ele é uma espécie de guardião, força de sabedoria que emerge de dentro ou, né, do campo espiritual, do campo ancestral, emerge como memória, uma força de proteção, uma força de grande capacidade mental, de muita... uma mente ágil, mas num corpo ágil, uma mente no lugar certo, né? Uma força de proteção muito grande, um guardião, um sentinela, tal, que é uma parte de nós, tá? Pode se manifestar como uma pessoa, não necessariamente um homem, né? E aí essa atenção sempre, assim como a criada não necessariamente é uma mulher, né? Pode se manifestar como uma pessoa com quem a gente interage, sem dúvida, alguém que traz esses atributos, tá? Esses atributos pacíficos, não é uma pessoa que fala demais, uma pessoa bem silenciosa, muito focalizada, fala o essencial, mas atua de um modo extremamente eficaz, tá? E uma atitude muito corajosa, comprometida, profunda, de proteção, né? De luz, tá? A Angélica falou, a luz e as hastes que saem são como o punhal que ele tira. É o que eu sinto também, Angélica. As luzes, a luz e o punhal, eu vejo isso. Eu vejo um medalhão como a taça do meio, mas tem todos os outros apetrechos dele, ele tem anéis, ele tem então, todo esse ouro das taças, né? Tá integrado o fundo branco da carta, camisa branca, o vermelho que aparece na pedrinha, tá na cintura, né? E essa luminosidade, esse halo de luz ao redor, né? E aqui esse halo que também forma ao redor da coluna central aqui, né? Então, esse eixo, né? Iluminado, entende? É ele, ó, o eixo iluminado, né? Então, é muito interessante, porque ele é uma espécie mesmo de manifestação, né? Dessa força integrativa, né? Do 7. E a própria ligação dele com a noite, o fato dele estar no cenário noturno, que é feminino, sua natureza. Então, ele emerge, né? Não, é assim, ó. Ele emerge daqui. Ele emerge, né? Do feminino. Ele está... O ambiente todo onde ele tá é feminino. Ele tá no profundo mistério, ele vem do lugar mais fértil, né? Angélica, curiosa para ver a de domingo. A Marlu dizendo, tenho refletido sobre este portal e tudo que pode ser visto, mas o que é possível atravessá-lo, o que posso sustentar. Interessante, Marlu, interessante. Esse tempo, né, que tem sido de portal. Ontem foi um portal galáctico, a gente viu no sincronário, né, mas eu acho que a Marlu tá se referindo a
Desde aquele dia, na verdade, junho, julho até o agosto, pensando esse tempo forte, pensando na estrela Sirius, pensando, né, nesse momento cósmico, enfim, né? O que posso sustentar nesta dimensão, a Marlu dizendo. Então, tenho refletido sobre este portal, entre aspas, e tudo que pode ser visto, mas o que é possível atravessá-lo. E o que posso sustentar nesta dimensão? Quais frequências preciso sustentar? Eu diria para você que todas as respostas estão no agora e no mindfulness, do qual você é a própria mestra. Então, o que vai te mostrar tudo isso é exatamente a ativação mais profunda dessa tua sabedoria, que você já trabalha há tanto tempo, na qual você é extremamente bem treinada já. Então, o próprio aprofundamento da sua presença e atenção plena vão te mostrar, né? Essas coisas, e é uma questão toda de fluir, né? E essa prontidão para colher, a prontidão com que ele pega e a pacificação também, porque o rosto dele é totalmente sereno, o olho dele tá focalizado em alguma coisa que ele tá vendo, e que eu entendo assim, pra mim é bem clara a mensagem assim, ele tá focado no essencial do agora, ele tá vendo um fruto numa árvore, algo que ele quer se alimentar, algo que faz todo sentido nesse momento, ele tá pronto e equipado para fazer isso sem o menor gasto, vamos dizer, com o mínimo gasto de energia. Ele não desperdiça nenhuma, a energia dele, ao contrário, sobra, né? Ele tem energia até transbordando dele na forma de luz, né? Porque justamente ele aprendeu a ter uma utilização ultra eficiente da energia, né? Ultra focalizado, porque a espada ou o punhal, seja o que for, tem uma ponta, a gente não tá vendo, mas os próprios olhos dele tão focados, né? A gente sabe que essa espada tem uma ponta que aponta com precisão, que vai e mira, né? Então, é aquela pessoa que tem um uso da energia dentro dela, existe uma sabedoria amadurecida a ponto de ter a palavra, o pensamento, a atitude precisa, né? Para aquilo que faz sentido no agora, no essencial, né? Então é muito leve, é muito fácil, é muito natural, né? Então eu penso assim, tá? Isso é grande, isso é maravilhoso, né, gente? Eu acho que segue sendo perfeito. Ele vai ficar no centro, né, da linha, no final. Então, como a Angélica falou, vão ficar as taças, ele e a carta de domingo, né? Fazendo aqui a síntese da semana, né? Então, é muito interessante, tá? É muito auspicioso também, tá? Sabedoria, maturidade, prontidão, saúde, né? Vigor. Bom, uso da energia, uso eficiente da energia, né? Seja qual for a energia, então seja a fala, seja a mente, seja o corpo, seja todas as partes do corpo, do ser, né? São utilizadas de uma forma muito eficaz, né? E para aquilo que é realmente necessário. Então, a sensação que eu tenho é que ele tem uma perfeita avaliação, momento a momento, do que precisa, do que é necessário. E, inclusive, ele tem também todo o treinamento, né, para fazer ou para, enfim, se portar, se conduzir de uma forma extremamente suave, né? Tranquila, né? Uma figura dessa, gente, na boa, né? Acho que não tem muita ameaça, né? Não tem muito o que temer aqui, né? Pra Thaís, que olhou e viu aquela coisa que ela citou, eu diria que pode ser um grande sinal, né? De uma purificação mesmo da memória, daquilo que há de pesado, de dispendioso a respeito da pessoa dentro dela, né? Ela pode hoje conseguir realmente transcender bastante coisa dentro dessa história, né?
E essa sabedoria vem do espelho, então lembremos também que esse espelho, esse 2 de paus, que ontem foi o espelho, né? Então vem muito de eu me ver, porque o espelho faz o quê? Ele reflete, né? Então isso aqui é um reflexo, né? Que o espelho traz, certo? E aí é bacana, hein? Se o nosso reflexo é esse. Interessante você olhar no espelho e se encontrar com isso. Vocês não acham? Eu acho bom, entendeu? Acho bem bom. De nada, Thaís. Também agradeço, querida. Respondi sim, traz muita calma, serenidade, praticidade, enfim, gente, maravilha, tá? Muita paz, tá? Ele é uma figura de paz, uma força de grande paz, né? Então, maravilha, que tenhamos um excelente dia. Eu agradeço a todas as forças espirituais e ancestrais pela sabedoria, especialmente hoje essas forças ligadas ao Extremo Oriente, né, que nos trazem tantos exemplos, tantas formas de sabedoria interessantes, né? Eu agradeço. E que todos tenhamos um excelente dia, com muita luz, paz, proteção, muito alinhamento. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia, me manda mensagem que eu estou à disposição. Amanhã estarei aqui às 9h09. Gratidão, Leni, gratidão a todos e cada um. Um beijo, minha gente. Fiquemos com Deus e em paz. Até amanhã, tchauzinho.